A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Graças nós damos ao nosso Deus, porque Ele nos concede mais essa oportunidade, mais esse privilégio de nos apresentarmos a Ele, de buscarmos a Sua presença. Ele está no nosso meio e grandes coisas Ele fará por cada um de nós. Porque o nosso Deus visita nossas mentes, os nossos corações. Ele bem sabe que nesse momento nós buscamos a Sua presença. Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Muitos, poderoso Deus, amado Pai, talvez não enxerguem a tamanha importância, o tamanho privilégio de estar em contato com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e tudo quanto nela existe. E ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O Deus, e nós quem somos, papai? Mas o Senhor se dispõe a nos ouvir, o Senhor se dispõe a estender as suas mãos para nos guiar, papai, para nos livrar, para nos abençoar. Então, quão maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, é esse privilégio que o Senhor nos concede. Agora, papai, queremos meditar um pouquinho na sua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, que ela faça morada em nós, para que possamos cada vez mais e mais andar segundo o seu querer, fazendo a sua vontade. E tudo quanto nós pedimos e agradecemos no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, semana passada, nós meditamos que é melhor obedecer do que sacrificar. E essa palavra, obediência, ela ficou no meu coração, porque todos nós sabemos a importância dessa palavra, a importância de ser obediente a Deus e ser desobediente a Deus. Aí eu busquei um entendimento, busquei alguma coisa, é que é isso que nós vamos meditar. Essa palavra, obediência a Deus. Eu creio que ela é de grande valia para todos nós. Eu tenho ela de grande valia para mim. Mas então, irmãos, o que tem nos impedido de obedecer ao nosso Deus como Ele deseja? E aí eu vejo então, irmãos, que é necessário que nós venhamos a enfrentar para que possamos vencer todos os nossos gigantes. Só que os nossos gigantes atuais, eles não carregam nem espada, e nem escudo, nem lança. Nós vemos que as armas dos gigantes de hoje são o desemprego, a derrota financeira, as crises familiares, entre outras coisas. E elas estão no nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares, no local onde moramos. E eles estão à nossa espera pela manhã e vêm nos atormentar à noite. Mas nós teremos que encarar os gigantes da nossa vida, assim como fez Davi. Mas assim como ele, nós não estaremos sozinhos. E a estratégia que ele usou foi uma só: confiar plenamente no Senhor e ser um homem segundo o coração de Deus. Então, se nós nos concentrarmos a nossa visão no nosso Deus, os nossos gigantes irão cair. E o milagre que o nosso Deus fez a Davi
Ele também estará pronto para fazer o mesmo conosco. O salmista nos diz que o nosso Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmãos, a primeira coisa que devemos fazer é darmos um passo rumo à obediência. Não vamos ser descuidados com a nossa obediência. Mesmo que essa tarefa, às vezes, pareça difícil. Às vezes, obedecer a Deus pode até trazer mais problemas inicialmente. Mas não vamos hesitar em obedecer ao nosso Deus. A nossa obediência, ela não pode atrasar. Obedecer ao nosso Deus por amor a Ele, com uma obediência eficaz. E essa irá nos conduzir à paz. E é chave para colocarmos em prática a verdade de Deus. Não podemos ser servos sem obediência. Ou seja, irmãos, uma obediência devemos ter em todas as áreas da nossa vida. Uma obediência cuidadosa. E vamos colocar assim porque devemos obedecer ao nosso Deus. O texto que eu marquei aqui, irmãos, nós vamos ler alguns deles, é 2 Coríntios 5. Diz assim, número 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E no 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Número 7. Porque andamos por fé e não por vista. 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E olha a importância que nos diz o 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos garante um corpo eterno na ressurreição. E essa verdade nos diz que devemos obedecer a Deus, que devemos suportar com paciência toda e qualquer coisa que tenhamos que experimentar. Seja ela qual for, vamos experimentar na obediência a Deus. A vida eterna é um dom gratuito, dado pelo nosso Deus, com base na sua graça. Mas cada um de nós terá que passar pelo julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele grande dia. E como iremos passar se nós formos desobedientes a Ele? Ele nos diz que nos recompensará de acordo com o modo que vivemos, sendo para o bem ou para o mal. Aí então, irmãos, nós chegamos à conclusão que a nossa salvação, ela não nos livra de termos obediência ao nosso Deus. A verdade é que todos nós teremos que prestar contas a Jesus Cristo do modo de como vivemos. Mateus 16, 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Obedecer significa que muitas vezes teremos que suportar alguma dor. Mas, se nós fugirmos dessa dor, nós morreremos espiritualmente e emocionalmente. E a nossa vida sofrerá uma mudança e podemos perder o nosso propósito. Mas, se nós continuarmos a obedecer ao nosso Deus,
descobriremos o verdadeiro significado e propósito disso. Irmãos, essa nossa breve existência determinará o nosso estado no futuro. Obedecer mostrará o nosso estilo de vida, quais são os nossos valores, as decisões que tomamos. E se estamos obedecendo, creio que essa obediência tem modificado as nossas vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então, irmãos, se nós apenas valorizarmos as recompensas que poderemos ter nessa vida, pode ser que nós estejamos nos privando da nossa nova vida vindoura. Quem obedece, Deus dá habilidade para distinguir o que é real e o que é aparente, o que é verdade e o que é mentira. E esse dom vem por meio do Espírito Santo de Deus, tanto na nossa área profissional, sentimental e espiritual. E esse é um dom, é uma ferramenta necessária para que cada um de nós possa obedecer ao nosso Deus. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, o seu Santo Espírito nos leva e vemos a tomar decisões sábias. Irmãos, nós não podemos viver de um modo irresponsável, senão nós estaremos cavando a nossa própria cova. Deus diz que não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, se nós semearmos as coisas do Espírito Santo, nós ceifaremos a vida eterna. Não podemos ter comportamentos inadequados. Não podemos agir nos enganando a nós mesmos. Não adianta demonstrarmos uma religiosidade vazia. Porque, e quando chegarmos diante do tribunal divino? Se nós fizermos tudo errado, nós acabaremos por ser condenados à morte e ao inferno. Obedecer é viver segundo os preceitos e desígnios do nosso Deus. Esse é um estilo de vida que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o mal sempre atinge aqueles que não são obedientes a Deus. Então, cabe a cada um de nós orar mais, meditar mais na sua palavra, estarmos atentos ao que nosso Deus deseja nos revelar. Vamos fazer o que Ele nos instrui e fazer, mesmo que as coisas estejam difíceis, devemos obedecer ao nosso Deus, crendo que Ele nos guiará pelo caminho estreito. E esse caminho estreito, apesar de estreito, ele é seguro e Ele irá nos conduzir à vida eterna. Provérbio 3,5 diz: confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. As nossas escolhas, irmãos, devem estar em obediência à palavra do nosso Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Não vamos ser sábios aos nossos próprios olhos. Precisamos ouvir e se deixar corrigir pela palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia. Ela é a direção do nosso Deus. Vamos usá-la e ela nos dirá o caminho e ela irá nos proteger. Vamos examinar os nossos valores
e as nossas prioridades. O que é importante para nós hoje? Se submete à vontade do nosso Pai? Não vamos ignorar os conselhos do nosso Deus e nem a sua presença. Porque se nós ignorarmos a presença do nosso Deus e os seus conselhos, nós só iremos lamentar. Agora, se nós abrirmos o nosso coração e nos entregar ao Pai e ao Filho, Ele nos libertará, Ele nos perdoará, irá transformar tudo em nossas vidas. Pois Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquele que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Precisamos obedecer a esse Deus maravilhoso, misericordioso e amoroso, e que tem o controle de tudo. Ele reina sobre toda a criação. Se obedecermos ao nosso Deus, nenhuma das artimanhas do diabo terá sucesso sobre nós. Ele nos diz em Jeremias 11:14, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde os transportei. Então, irmãos, nós conhecemos bem a passagem, a história do povo de Israel. Mas, irmãos, os planos do nosso Deus são bons e cheios de esperança. Nós iremos enfrentar difíceis circunstâncias, mas Ele não se esquecerá de nenhum de nós, porque Ele sempre permanecerá conosco. Irá nos ajudar a vencer todas as nossas lutas até o fim. Nosso Deus tem planejado para nós um novo começo, um novo propósito. Assim como Ele perdoou o povo judeu, Ele deseja nos perdoar. Ele deseja nos tirar do cativeiro que nos aprisiona. Ele tem um futuro para nós. Nós temos a sua presença. E Ele nos dá o privilégio da oração, o privilégio da sua graça. Basta, irmãos, que Ele seja o centro da atenção em nossas vidas. Se nós o buscarmos com toda a sinceridade, Ele será encontrado. Nada de ruim pode impedir a nossa comunhão com o nosso Deus. Eu quero dizer aqui lá com uma passagem, irmãos, o contexto dessa palavra, quando Jesus disse não é que eu vou dizer que nós somos adúlteros, aqui há tantas formas de pecado, e o quanto é importante nós obedecermos ao nosso Deus. Aquela mulher que estava para ser apedrejada por aquela multidão. Sabemos que esse contexto era aqui de adultério, não é esse que eu me refiro agora, mas pecado é pecado. E Ele disse àquela mulher, vai-te e não peques mais. Então, irmãos, no nosso coração tem que haver uma mudança. E com a ajuda do nosso Deus, vamos aceitar o seu perdão, deixando as nossas más atitudes, obedecendo a sua justiça e andando segundo os seus desígnios. E hoje pela manhã, irmãos, lendo o presente diário, resumindo, irmãos, fala aqui daquele povo
povo que judeu, ele dizia: somos o povo escolhido de Deus. Em Jerusalém está o templo do Senhor, morada do Altíssimo. Eles diziam que eram sábios, pois tinham a lei do Senhor. Mas o que eles não faziam era praticar a lei. Eles andavam uma vida de injustiças. Então, irmãos, ela diz assim: sabedoria não é ter a palavra do Senhor, mas praticá-la. Então, irmãos, com isso cabe a cada um de nós uma obediência incondicional ao nosso Deus. Amém, irmãos? Então, essa palavra de obediência, irmãos, buscarmos sermos obedientes a Deus. Há muitos gigantes que nós teremos que lutar, mas com a ajuda do nosso Deus, assim como Davi, com a ajuda de Deus, ele venceu aquele gigante Golias. Nós iremos vencer todos os gigantes que nos fazem separação do nosso Deus. Todos os gigantes que querem atrasar a nossa vida com o nosso Deus. Agora, cada um de nós possa ir no seu cantinho, buscar a presença de Deus, conversar com o Pai. Sabemos que todos têm muitas coisas para clamar a Deus. Vamos clamar sim pelos nossos irmãos, pelos enfermos, pela situação que se encontra no mundo. Mas, irmãos, a nossa salvação, ela é individual. E só será salvo aquele que realmente tem obediência ao nosso Deus. Então possamos clamar ao nosso Deus para Ele nos ajudar a vencer todos os gigantes que se tem colocado diante de nós. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar sendo de culto com a oração de Salmos 91. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.